Fala galera, tudo bem? Sou o professor David Novaes. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Pão de Cash. Quem é o nosso convidado de hoje? Dona Vanessa Cordeiro. Nosso convidado hoje é o chefe Danilo Ferreira, também conhecido como José Sam. Danilo Ferreira, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por ter aceito o convite. Espero aí que seja um bate-papo bem legal para quem está nos assistindo. Como a gente sempre fala, que seja uma aula aqui para a gente aqui. Que agradeço a oportunidade, Vanessa, David. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui, né? Estou um pouquinho nervoso, não reparem, né? Confesso que nesse mundo de cozinha a gente está acostumado mais a estar dentro dos bastidores do que estar dando entrevista, falando a respeito do trabalho, mas acredito que para mim também vai ser um grande aprendizado e uma oportunidade de estar falando aqui do serviço, do que a gente realiza, do tipo de coisa que a gente trabalha. Ai, que bom, esse é o objetivo mesmo. Pessoal, já se inscreva no canal aí, ativa o sininho, compartilha para os amigos, porque hoje é mais uma aula aí, hoje a aula é de alta gastronomia, né, de cozinha aí internacional, de pratos refinados. Danilo, o que te levou para a gastronomia? O que me levou para a gastronomia? Sou o terceiro de uma linhagem de cozinheiros na família, começou com o seu José, José Claudino, nordestino, da Paraíba, que veio para São Paulo para ganhar uma oportunidade, acabou virando cozinheiro. Depois meu pai também foi cozinheiro, trabalhou bastante em cozinhas aí. E eu, seguindo o legado da minha família, me tornei um cozinheiro, né? E estou aí há alguns anos já, 18 anos já brincando dentro das cozinhas e aprendendo cada dia mais com as pessoas. Que interessante, né? Então as suas inspirações e a tua motivação, ela veio da tua própria família, né? Sim, sim. Veio da minha família, meus avós, no caso, teve meu avô, outro também José também, minha família é repleta de José. Meu outro avô também, ele era cafeicultor, então do outro lado, por parte de mãe, a galera era da parte do café. Então acabou que eu juntei, né, o aprendizado da parte de café com a parte também de cozinha. E estamos aí na luta, aí, desenvolvendo. Ai, que bom. Dentro desse meio da gastronomia, você falou que já tem vários anos trabalhando, né? Eu vi um pouco estava vendo um pouco sobre você, Sim. Vi que você é uma pessoa que já teve vários desafios dentro do seu trabalho, que você já teve vários trabalhos fora do Brasil também. Sim, sim. Né? Me conta um pouco sobre essa tua jornada. Bom, vou começar aqui. Eu com 15 anos de idade fui trabalhar em buffet, né? Como auxiliar de cozinha. Então, eu trabalhei num determinado buffet ali na região do Tatuapé, onde lá surgiu a oportunidade de eu aprender a cozinhar. E desde então, eu peguei um grande amor pela cozinha e aos 18 anos de idade, eu fui trabalhar numa cozinha industrial aqui em Guarulhos. Acho que essa empresa nem existe mais no mercado. E na cozinha industrial, como auxiliar de cozinha, colocaram eu para lavar caldeira, panelão e assim... Eu tinha duas opções. Ou eu me desenvolvia dentro da cozinha, me tornando um meio oficial de cozinha ou até mesmo um cozinheiro, ou eu ficaria fora da cozinha, porque para mim já estava meio complicado aquela questão de ficar lavando panela, caldeirão. E acabou que juntou o amor pela cozinha e a necessidade de desenvolvimento, eu acabei me desenvolvendo e lá eu me tornei um meio oficial de cozinha, de meio oficial de cozinha fui para cozinheiro. E de segunda a sexta-feira eu trabalhava nessa empresa e aos finais de semana eu trabalhava com os eventos nesse outro buffet, que era a alta gastronomia. Então eu já iniciei mesclando a parte de cozinha industrial com a alta gastronomia aos finais de semana. E desde lá estamos aí e a jornada não pode parar, né? Aí surgiu a necessidade de aprendizado. Então, com 18 anos eu fui cursar administração de empresa, porque naquela época... O curso de administração fazia total diferença para quem queria ser um gestor dentro de uma cozinha, até mesmo dentro de um restaurante. E do curso da gestão, né, aprendi ali, eu entrei pro curso de gastronomia do Senai. Eu não sei se tem ainda mais os cursinhos do Senai. Tinha bastante cursinho no Senai. Eu fui cursar no Senai, cursei panificação no Senai. Só que teve um problema. No meu caso, eu sou bem ansioso. Então a panificação, para mim que sou ansioso, não dava muito certo. Não dava muito certo. Então acabou que eu fui aprendendo ali, fui desenvolvendo em outros cursos, né? Até que eu decidi cursar gastronomia. E eu cursei aqui em Guarulhos, na UNG. Fui acho que foi da segunda turma de gastronomia da UNG. E desde então não parei mais. Na UNG,
eu conheci uma professora chamada Andrea Versolato, não sei se vocês já ouviram falar dela, uma professora que ela deu bastante aula aqui em Guarulhos, e essa professora ela me indicou para fazer um curso no Senac Águas de São Pedro. E aí eu já estava trabalhando em cozinha industrial, às finais de semana eu já fazia os eventos, eu falei, é uma oportunidade de eu mudar de cidade, até mesmo desenvolver o meu trabalho, desenvolver toda, para me conhecer mais a fundo a questão das cozinhas, e eu fui para Águas de São Pedro, e de lá eu não parei mais. Estamos aí no mercado, tanto estudando, quanto trabalhando, quanto ensinando e se desenvolvendo. E nessa sua caminhada, assim, quais foram os seus maiores desafios? Os meus maiores desafios foi a timidez. Porque quando você inicia trabalhando nos bastidores, para você se desenvolver, para você cuidar de uma equipe, para você falar em público, para você até mesmo se tornar, ter um diferencial, acaba que se torna um grande desafio. Então, o meu maior desafio foi esse desenvolvimento, para falar em público, para conversar com a equipe. E aí veio outros problemas, que quando a gente não sabe se desenvolver em questão de conversar com a equipe, aí gera vários problemas. Eu, com 23 anos, eu já era chefe de cozinha dentro de uma cozinha. E, então aconteceram diversas situações, desde cozinheiro que correu atrás de mim com faca dentro de cozinha. Sim, aconteceram diversas situações. Então, essas situações, esses pontos que foram acontecendo na minha carreira, foram as maiores dificuldades que eu tive, se tratando da questão de cozinha em si. Porque assim, essa questão da idade a gente já uns 4 programas atrás a gente entrevistou 2 jovens aqui. Sim. A Isabela e a Vitória. E essa questão de quando você chega muito novo numa equipe, ainda mais se você for chefe, sim, sim, as pessoas têm uma dificuldade de aceitar isso, né? A Vanessa fala da questão da mulher, que também é difícil, sim, mas eu vejo que essa questão da idade, dependendo do lugar que a gente se encontra, as pessoas não recebem muito bem. Não entendem que se você está ali naquele momento é porque você estava preparado. Sim, né? sim. Mas aí as pessoas olham e falam, é muito novo, ainda não sabe. Lógico que tem a questão da maturidade, que com o tempo a gente melhora. Tem coisas que a gente engole sapo quando fica mais velho. E quando a gente é novo, a gente vai pra cima e acha que não tem que abaixar a cabeça. Mas essa semana eu recebi um rapaz lá onde eu trabalho. E ele tem 50 anos. 52. 50 ou é 52. E ele é enfermeiro. Sim. E ele falou que não está conseguindo emprego por conta da questão da idade. Então, é algo que eu não consigo entender, né? Eu sei que aqui é sobre gastronomia, sobre empreendedorismo, sim, mas assim, quando você é novo é porque você é novo demais. Se você é velho é porque você é velho. Então, eu acho que por isso que tanta gente hoje também tem começado a empreender, porque você vai empreender, ninguém vai ficar te perguntando a sua idade, né? Exatamente. Mas é interessante esse ponto que você colocou da idade, né? Que me chama a atenção e me fez lembrar algumas coisas aqui. E assim, dentro dessa questão de idade, entra também que as pessoas hoje em dia, no mercado de trabalho, elas se esqueceram que, na verdade, a idade não determina experiência. Temos grandes exemplos por aí nas empresas de pessoas idôneas que não têm a maturidade no trabalho e a experiência, e temos também experiência de pessoas que são mais novas, mais jovens, que têm um vasto conhecimento dentro da área. Então é um ponto também, um ponto que a gente precisa talvez repensar. Né? Nesse sentido, a gente chegou a comentar que é uma balança que fica meio complicado de você realmente entender, porque ou você é novo demais, ou você é velho demais. Sim. Então, qual vai ser o meio termo, né? E vai nessa que você mesmo falou. A tua idade, ela não define a tua personalidade, nem a tua carga de trabalho. Porque você começou muito cedo. Sim. Né? Então, com certeza não define nada disso. E a gente vê que, por você ter começado muito cedo, você teve uma possibilidade, um leque muito grande, né, de trabalho, sim, de desenvolvimento, que não tinha nada a ver com a tua idade, né? Danilo, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente, né, olhando o seu Instagram, vê pratos muito refinados. Até a gente estava conversando aqui no bastidor que o desafio é trazer essa cozinha que está tão distante
assim, a gente teve um professor na faculdade, eu e a Vanessa, que ele falava que é um absurdo cobrar um valor X lá por um risoto. Eu concordo e discordo, porque assim, a gente às vezes não tá pagando pelo prato, não é pela comida em si, tá pagando Sim. pela experiência, muitas das vezes pelo local que a gente tá, né? Tem risoto, um risoto não é caro para fazer, mas a experiência do lugar, é, a forma que foi servido ali o prato, e aí eu queria entender como que a gente faz para trazer essa alta gastronomia. Se vocês abrirem no Instagram dele agora, pessoal, tá lá, chefe José Sam, vocês vão ver só prato refinado. Como Sim, que a gente sim. faz para trazer esses pratos refinados para tornar mais acessível? Bom, eu vou dividir em duas etapas, né? A primeira etapa para se resolver, que isso se tornou um problema, né? Se tornou um problema porque hoje nós temos boas comidas com péssimas apresentações e péssimas comidas com boas apresentações. Então, a primeira etapa, vou dividir a primeira, vou colocar por fase. A primeira fase seria a gente reformular a base de ensino e a base de divulgação da gastronomia. Porque hoje nós temos, eu vou dar um exemplo, nós temos diversos, vou colocar o efeito MasterChef. Hoje nós temos diversas pessoas querendo ser chefe de cozinha, porém existe um detalhe, não tem como ser chefe se não for cozinheiro. Então, a primeira etapa, a primeira fase é para transformar, trazer essa alta gastronomia para o tradicional, seríamos nós pegar os alunos, né, colocar os alunos, até mesmo os profissionais, e a gente reformular a gastronomia de uma forma que melhorar a apresentação dos produtos, mas assim, de uma forma sazonal. Onde que entra a parte de sazonal? Por exemplo, eu posso fazer uma espuma de abacaxi para colocar num prato usando uma gastronomia totalmente, uma alta gastronomia, porém essa mesma espuma de abacaxi eu consigo fazer essa espuma dentro de um liquidificador. Então são coisas, eu estou usando aqui um sifão para fazer uma espuma, que é uma alta cozinha, mas essa mesma espuma eu consigo alcançar utilizando um liquidificador industrial, questão de dependendo da potência. Eu estou usando dois exemplos, que são dois equipamentos, que um é um equipamento simples e o outro é um equipamento da alta gastronomia. Então, onde que entra essa questão? A partir do momento que a gente pegar esse cozinheiro, pegar esse aluno de gastronomia e mostrar para ele que é possível fazer muito com o pouco, ao invés de só maquiar aquele alimento, a gente consegue transformar uma gastronomia tradicional numa alta gastronomia. Mas você sabe que nessa sua fala, assim, eu percebo, pode ser que seja uma impressão minha, mas na questão do que você estava falando. Sim. Eu acho que as pessoas, os estudantes hoje, as pessoas que elas estão entrando na gastronomia, elas já estão avançando, querendo avançar muitas etapas. Sim. Né? Elas esquecem de construir o básico, de construir, eu acho que ao meu ver, a gastronomia ela é uma construção de etapas, ela é uma construção de técnicas. Sim. E você vai se descobrindo e você vai se desenvolvendo, né? Então, eu hoje acho que as pessoas elas estão pulando um pouco isso. Sim. Elas querem ir para alcançar que na gastronomia molecular, né? Sim. Mas ela esquece um pouco do básico. E ela deixa de lado, então ela só quer elevar o padrão mas gourmetizar e esquece de outros fatores, né? E dificulta o acesso. É o famoso raio gourmetizador, né? Eu tenho aqui um pãozinho, eu vou colocar o raio gourmetizador, ele vai se transformar em qualquer outra coisa e eu vou cobrar 3, 4 vezes mais. Então, assim, dentro da gastronomia, isso que você falou realmente o que acontece, né? Vamos lá, por exemplo, o David falou referente ao risoto. O risoto é um prato que ele é um prato simples de se produzir. E é um prato barato de se produzir. Mas a experiência que se engloba nesse produto, a experiência de ir num local, vou dar um exemplo, ir numa cantina comer um risoto, já tem um certo valor. Ou você ir numa casa, ou você ir num shopping comer um risoto no shopping, são coisas diferentes. Porém, isso está ligado diretamente ao consumidor final. O nosso maior problema está dentro da cozinha, está nos bastidores. Hoje nós temos exemplo de ter cozinheiros que nunca foi para uma pia lavar louça. Não sabe como é utilizar uma máquina de lavar louça.
Então, eu vou dar um exemplo de situações que já aconteceu comigo por aí, de a equipe, eu tinha 30 pessoas na equipe, tivemos um problema, começamos a operação com 15, terminamos com 6, por problemas que foram acontecendo durante a operação, acidentes, enfim. Então, eu como chefe de cozinha, qual que é a minha função? Não é apenas ser o chefe, eu tenho que fazer de tudo. Então, lá atrás, quando eu era auxiliar de cozinha, a minha formação não foi na faculdade de chefe. Ali na faculdade eu aprendi as técnicas. A minha formação foi lá quando eu era auxiliar de cozinha. Então eu consegui resolver um problema sendo chefe com o aprendizado que eu tive quando eu era auxiliar. Então eu soube como ligar uma máquina, como utilizar uma máquina. Então esse é o primeiro ponto. Então assim, a cadeia evolutiva do cozinheiro... Eu tô falando o efeito Masterchef, porque depois do Masterchef todo mundo quis se tornar chefe. É até engraçado que as pessoas que me conhecem falam assim, Danilo, você não se denomina chefe. Por mais que eu sou um chefe de cozinha, mas eu sou um cozinheiro. E eu tenho orgulho de ser cozinheiro. Então, eu formo cozinheiros, eu não formo chefes de cozinha. Então, quem trabalha comigo costuma dizer que é um pouco diferente de trabalhar comigo, porque assim, eu sou um cozinheiro, então eu sou mão na massa. Se tiver que passar um mop no chão, eu vou passar um mop no chão. Se tiver que cortar... Comigo funciona assim. E assim eu me desenvolvo, porque muitas das vezes eu não aprendo com um outro cozinheiro que tem o mesmo gabarito que eu tenho. Eu aprendo com quem está ali na cozinha, aprendendo também pequenas técnicas. Vou dar um exemplo que eu aprendi a utilizar a faca com auxiliar de cozinha. É engraçado porque eu acho que você, nessa sua posição, é bem claro ver que você está ali para mostrar para as pessoas como funciona também. Sim. Você não tá só para mandar ou coordenar a equipe, você tá para ensinar Sim. como funciona pela tua história de vida, né? E assim, eu só fui me desenvolver mesmo como líder de equipe, como um líder, um gestor de equipe, a partir do momento que eu entendi que era necessário, ao invés de eu mandar, eu aprender a liderar. E minha primeira forma de liderança que eu aprendi foi fazer junto. Então, assim, que nem eu já citei, já tive diversos problemas, já teve cozinheiro que correu atrás de mim com faca dentro da cozinha. Porque, assim, no começo da carreira, eu não sabia, eu não sabia ponderar as palavras, né? Então, muitas das vezes, às vezes as pessoas chegavam para trabalhar e eu tava naquele ar de até mesmo beirava a soberbia, eu era um pouco soberbo na questão de ser o chefe da cozinha. Então, muitas das vezes eu falava com as pessoas de uma forma que não era legal. Então, uma vez aconteceu de uma pessoa correr atrás de mim com uma faca dentro da cozinha e foi difícil para parar essa pessoa. Graças a Deus não aconteceu o pior, né? Mas assim, foi uma situação que dali eu tirei como aprendizado o quê? A humildade é o princípio de tudo. Então, dentro da cozinha, a partir do momento que eu consegui colocar que eu teria que ser humilde, que eu teria que aprender as coisas, primeiro eu teria que aprender com quem teria que aprender comigo, as coisas começaram a fluir. Então, até mesmo a questão dos meus pratos que tem lá no Insta, todos os produtos que eu venho produzindo, tem muito disso, porque cada técnica que eu apliquei, eu aprendi com alguém. Então, assim, por mais que teve coisas que veio da faculdade, mas a gastronomia vocês sabem como funciona. Ela vai se evoluindo, nós estamos aqui, tem técnicas novas sendo inventadas nesse momento. Porém, existe uma das técnicas que é a principal de tudo, que é a humildade para reconhecer os nossos erros. Então, eu aprendi a reconhecer meus erros e, a partir disso, eu passei a aprender com os confeiteiros que trabalhavam comigo, a aprender com os garde-manger, com os saladeiros, com os auxiliares de cozinha. E aí, fluiu e está se tornando tudo isso aí que vocês têm visto aí. Eu acho que vai muito da questão, assim, de ser temido ou ser respeitado, né? E essa questão da liderança dentro de uma cozinha, eu passei pelos restaurantes populares aqui da cidade de Guarulhos e lá tem um senhor que hoje trabalha comigo também, o seu Manuel. E eu até brincava, entrava, na época que eu passei pelos restaurantes, não era nada de gastronomia, a minha parte era na parte de nutrição. Sim. Tava fazendo estágio, depois acabei virando o gerente do local. E eu sempre falava assim, cara, vai lá, conversa com o seu Manuel, porque é o cara que tá aqui há mais tempo. Sim. E é o cara que vai fazer com que vocês não errem. Mas é algo... Você falando, eu lembrei de algo da faculdade que eu e a Vanessa fizemos juntos, que na faculdade, cara, tinha uma galera que não queria lavar a louça. Não tô aqui pra lavar a louça, tô aqui pra ser chefe. Eu falava, meu Deus, isso é... Essa especificamente, não vou citar o nome, porque, né, falta de ética, toda aquela coisa. Mas assim, eu pensava, essa vai sofrer. Porque, cara, ou nunca vai ser uma chefe de cozinha, porque você pra ensinar, você pra estar ali liderando...
Primeiro que a pessoa espera o mínimo que você saiba fazer. Né? Então, assim, eu trabalho hoje num restaurante escola, Danilo, e eu brinco assim, quando o evento é um bolo, eu sou auxiliar. A chefe é a Maroli. Porque eu ainda falo assim, hoje a chefe aqui é a Maroli. O que ela falar, a gente vai fazer. Porque não é que eu não sei, mas eu não gosto de confeitaria. Então, eu não vou meter o bedelho em algo que não é da minha área. Para mim não esquecer, que eu até anotei aqui no caderninho aqui, participei recentemente de uma banca de TCC lá de gastronomia, e muito foi falado da questão de fast food chique. Sim. Eu também não posso citar, porque senão a gente é processado e eu não quero processar, não. Mas assim, hoje criou um nome aí, principalmente em shopping, tem 2 redes bem famosas que tem em shopping. Cara, é comida requentada, e um valor às vezes nem é tão barato. Sim. E aí tem um pessoal que a Vanessa é apaixonada, que eu não fui ainda, que é a Casa do Porco. Né? E pelo que ela me fala, eu nunca fui, tá? Sim. Pelo que ela me fala, é gastronomia de verdade, comida de verdade, sim, num valor justo. Né? E aí a gente vai para esses fast food chique, que é comida, assim, eu entendo que é vendido uma marca, um conceito, porque todo mundo que vai a primeira vez até esquece de comer, porque quer postar o prato, quer postar de alguma forma mostrar que tá ali. Então, na verdade, não tá sendo nem comprada a comida, nem vendida a comida, tá sendo vendido o status, não sei se é esse o nome que se dá para esse trem aí de eu tô em tal lugar. Sim. Aí como que você vê isso? Bom, eu vejo como um problema e também vejo como uma solução. Você vai falar, mas como assim? Problema e uma solução? Eu vou explicar para vocês. Eu vejo como um problema porque a partir disso temos muitas pessoas que têm isso como padrão de qualidade. Então, você pega um jovem aí que passou anos a fios comendo um determinado lanche, um determinado local aí. Ele vai nesse lugar que é diferente, ele vai ter isso como um padrão de qualidade. Então, isso acaba sendo um problema, porque, assim, nós da gastronomia, nós sabemos que é uma comida que, nutricionalmente falando, não é interessante. E também pela questão de padrão de gastronomia, é totalmente fora. É um preço cobrado por algo que não é um produto verídico, não é um produto de verdade, não é uma comida de verdade. Isso é um problema. E eu vejo como solução se tratando do ponto social. A partir do momento que nós temos aquele jovem da periferia, vou citar dessa forma, que ele tem acesso a um produto D e classe C. De repente ele teve acesso a um produto tecnicamente classe B, se torna um produto, para ele se torna uma solução de falar, poxa, eu tive condição de entrar num local onde minha galera jamais entraria. Então isso se torna uma solução social, porém no ponto de vista nutricional e principalmente da gastronomia, se torna um problema, eu enxergo dessa forma. Você chegou a citar o restaurante Casa do Porco, eu conheço, é excelente. E assim, hoje em São Paulo, eu diria pra vocês assim, que é uma das poucas casas que cobra o justo por uma comida de verdade. É realmente... a Vanessa não me leva, tá? Por isso que eu fiz questão aqui de citar isso aqui. Eu tenho uma paixão surreal pela Casa do Porco e o Bar da Dona Onça, sim, né? Falando assim, que eu acho que é o que aproxima mais da questão da gastronomia, a comida de verdade. Né? Você tem a possibilidade de comer um prato elaborado, com técnicas, com algumas coisas diferentes, mas num preço acessível. Só que o que muitas vezes distancia as pessoas. Sim. Por achar assim, nossa, são restaurantes lá do centro de São Paulo, são restaurantes que estão sendo reconhecidos mundialmente. Não dá para comer. Só que aí você chega às vezes num lugar e você vê um prato que é bem mais caro. Sim. E não chega na qualidade, que nem você falou. Né? Quando a gente vê no risoto, que tem uma rede agora que tem os risotos, né? Que a gente estava falando de risoto. Sim. Com certeza, a pessoa, quando ela fala na questão do risoto, ela esquece que tem uma preparação do caldo, tem a escolha do arroz da melhor marca, sim, tem uma técnica de preparo, tem a utilização da manteiga, tem a utilização de um bom queijo para poder finalizar, dos bons ingredientes, né? Então, assim, com certeza o caldo de alguns lugares não é um caldo preparado. Sim. É o industrializado, né? Que nem tem um chefe de cozinha que falou que ele já fez risoto com aqueles cubinhos. Sim, fez um caldo com caldo de legumes. Sim.
Ele falou em alto e montão, né? E pode ter até cobrado caro, né? Sim. Ele é um chefe que tá cheio de restaurante em São Paulo agora. Que aí entra a parte da gourmetização, né? Exatamente. Que é assim, a nossa cozinha, que é aquela cozinha de bastidores, que é aquela cozinha sazonal, vou usar ingredientes sazonais, vou utilizar o que eu tenho à disposição para trabalhar, acaba que essa cozinha ela deixa de existir a partir do momento que o efeito fast food entra também em outras situações. Porque a fast food ele vem da questão de lanches, mas também tem o efeito de cozinha de fast food para um risoto, até mesmo para uma... Hoje em dia, aqui em São Paulo, tá muito na moda. Agora eu não sei se está mais na moda, mas há um ano, 2 anos atrás, estava muito na moda a questão dos restaurantes de comida caipira. Então, muitas das vezes, você ia num restaurante, você comia uma carne de porco, você chegava ali, você não tinha gosto de nada, você não tinha sabor, não tinha aroma, não tinha textura. Aí você parava pra pensar e falava assim, poxa, eu vou pagar o valor XY por esse produto, só que se você for num açougue e você mesmo preparar, você alcançava uma qualidade 10 vezes melhor do que aquilo. Então é o efeito fast food também, que aí entra os produtos industrializados, entra a questão dos caldos, até mesmo molhos preparados. Eu já vi acontecer em casas por aí de eu estar fazendo uma consultoria e eu entrar no estoque, assim, se você entra no restaurante, a coisa mais linda, aquele restaurante totalmente elitizado. Porém, eu já me deparei de entrar dentro do estoque e tá lá o extrato de tomate para fazer o molho de tomate, tá lá o caldo de galinha para fazer o tempero, caldo de carne. E eu perguntar pro gestor da casa e falar assim, posso dar uma olhada na ficha técnica? Aqui não existe ficha técnica. Aqui é assim, coloca um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e no final o produto era vendido como um produto elitizado. Então, esse é também o efeito fast food nos restaurantes tradicionais. A gente precisa correr, né, porque a gente precisa sugar um pouquinho dos seus conhecimentos. Mas só para finalizar esse assunto fast food, por isso que quando uma pessoa vai num lugar desse, e aí é bem tratado, toda aquela coisa, a pessoa fala assim, eu preciso voltar. Então, Sim. Por isso que até do sucesso desses lugares, mesmo a gente que é da área da gastronomia, sabendo que não é comida de verdade, é comida, mas assim, não é, né, pra cobrar aquele preço, Sim. Mas a pessoa olha e fala assim, nossa, nunca fui tratado dessa forma, então vou voltar. Gente, para vocês que estão nos assistindo aí, sexta passada, a gente colocou um vídeo aí no ar, e aí avisando que teria 2 episódios, falando sobre os novos patrocínios, até quem quer nos patrocinar aí, entre em contato aqui com a gente aqui da produção, 916 48 14 44, né? A gente tá com a TV aqui para ter mais patrocinadores, não só na TV, né? A Vanessa tá com uma ideia muito legal aí da gente ir até os lugares, né? E também fazer essa divulgação. E você, Danilo, José Sam, foi uma das pessoas que foi mais pedida, né? As pessoas marcavam lá no comentário. Sim, então, que honra. Você foi um dos que foi mais pedidos para estar aqui. E eu queria deixar aí um abraço também pro David Santana. Sim, né? sim. Foi um cara que falou muito de você, né? E aí a gente trocou o Instagram, mas nunca se aprofundou muito, né, nessa parceria. Então, assim, pessoal, vale a pena vocês marcarem os amigos de vocês, não só aqui no podcast, mas marcar em outros lugares também. Sim. Eu brinco assim que amigo é pra isso, né? Amigo, esse dia eu recebi uma mensagem da Vanessa, eu falei, Vanessa, o que é isso aqui? Vai lá, comenta lá, porque precisa dar um up lá numa pessoa. Eu queria saber, Danilo, aconteceu. Mas não é ruim não, tá, pessoal? É bom, a gente precisa fazer isso com os nossos amigos. Inclusive, compartilhe o vídeo aí pros amigos de vocês. Eu queria saber o que é o Instituto Gastronômico Paulista. Instituto Gastronômico Paulista. Durante um bom tempo, eu trabalhei com consultorias, treinamentos, trabalhando para outras empresas e trabalhei em grandes restaurantes. Eu vou explicar primeiro o que aconteceu para a gente chegar até o Instituto, o porquê da existência do Instituto. Eu passei por diversas empresas, diversos restaurantes e fiz diversas consultorias e diversos eventos. Fui para alguns países executar alguns trabalhos. Só que assim, desde o início da minha jornada na cozinha, eu sempre senti falta de, assim, sempre faltou dentro da gastronomia, eu sentia isso, essa era a minha dificuldade quando auxiliar de cozinha, tá? Faltou, assim, a questão da parte de uma mentoria, de ter ali um chefe de cozinha ou até mesmo um cozinheiro mais experiente para direcionar
o profissional, fala assim, olha, é o seguinte, não vai por esse caminho, vai por esse caminho aqui, desenvolve o seu produto. Todo cozinheiro tem meio que a obrigação de ter o seu próprio produto, por mais que nós vamos pegar uma ficha técnica e reproduzir, mas nós somos artistas da culinária, então nós temos meio que uma obrigação de termos ali a nossa arte gastronômica. Então eu sempre senti essa dificuldade, sempre procurei em curso, tanto que eu fiz diversos cursos, e eu não me sentia satisfeito com essa questão de ter realmente ali algo que iria me direcionar na forma correta, sem eu perder tempo. Então, acabou que eu vim sempre pensando e vim estruturando uma ideia de montar um instituto onde eu pudesse ajudar as pessoas, que o grande intuito, o grande compromisso não é com empresas, o grande compromisso são com pessoas. As empresas e tem empresas nascendo todo dia e tem empresas morrendo todos os dias. Mas o nosso grande compromisso se chama legado. Então, em preocupação com a questão de legado, o que eu vou deixar de legado para as pessoas, tratando do Danilo, chefe de cozinha, o Danilo cozinheiro? Então, assim, eu criei o Instituto Gastronômico Paulista, e já abrangendo toda a parte do meu trabalho de consultorias, eventos e desenvolvimento de produtos, até mesmo a parte de desenvolvimento de pessoas. Então, o Instituto Gastronômico é nada mais, nada menos do que um centro de desenvolvimento de pessoas relacionado à gastronomia. E quando você fala assim de desenvolvimento de pessoas na gastronomia, você se baseia em quê? O que você acha que tem hoje essa questão do desenvolvimento? Bom, hoje nós temos diversos chefes de cozinha, mas temos poucos cozinheiros. Então, praticamente o que falta para desenvolver pessoas é desenvolver cozinheiros. Então, hoje é possível nós pegarmos uma dona de casa que nunca entrou dentro de uma cozinha industrial e desenvolver ela para ela ter o mesmo gabarito daquele produto específico que ela vai trabalhar que um chefe de cozinha que tem 10, 15 anos na área. Então, o desenvolvimento de pessoas está voltado mais a isso, a direcionar a pessoa ao produto, que é o produto que a pessoa vai ter a melhor forma de trabalho, e desenvolver a questão da carreira dessa pessoa. Então, nós temos o profissional que eu costumo dizer que os melhores cozinheiros estão escondidos, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas os melhores cozinheiros estão escondidos. Muitas das vezes a gente sai de São Paulo, viaja para Minas Gerais, aí para numa parada ali para comer, para tomar um café, de repente come um pão de queijo e fala, nunca comi um pão de queijo desse, nem no melhor lugar que eu já fui. Então, os melhores cozinheiros estão escondidos. Então, o Instituto ele é direcionado a desenvolver essa parte de pessoas. É interessante, é muito, muito, muito legal esse trabalho que você está desenvolvendo, porque eu acho que existem 2 pontos aí, sobre o meu ponto de vista. Sim. Existem o fator de que as pessoas precisam acreditar na capacidade delas em desenvolver o trabalho dentro da cozinha, e existe a questão da pessoa se conscientizar que o desenvolvimento dela e o crescimento dela na cozinha depende de muitos outros fatores, além de ser só um chefe de cozinha, né? Então, eu acho muito interessante essa questão, que eu acho que hoje precisa muito disso. Eu acho que estamos carentes dentro da gastronomia disso. Sim. Mas é porque eu acho que também, Vanessa, tem faltado... sexta, quando a gente foi gravar o vídeo, Danilo, eu saí lá da casa da Vanessa, eu saí com essas seguintes palavras. Cara, como você é caprichosa em tudo que você faz. Sim. E eu acho que falta também, vocês dois falando, me remeteu assim que as faculdades, o ensino em si, sim, tem feito igual a escola, tem feito as pessoas ser um replicador de informação. Não, sim, tem criado pessoas para pensar. A gastronomia, se você vai dentro de uma faculdade, existe aquele cronograma. Eu até brinquei, né, recentemente com a coordenadora do curso, que eu falei assim, falta mais eventos. Porque no evento que você se desafia, porque você traz um prato autoral, você vê como que é, você tem que selecionar, você tem que pensar numa marca. E as faculdades, e aí até fica como uma crítica mesmo, tem pensado muito assim, mais em números, sim, do que na qualidade em si. E se esquecem, sexta-feira eu estive na Anhanguera, e aí eu mandei o meu vídeo com a Vanessa e falei assim, fomos alunos aí. Por quê? Para que as pessoas possam olhar e saber que quando você se forma num lugar, você está representando essa marca, você está representando um lugar. Sim. Então, eu brinco com meus alunos. Quando eu dou aula de panificação, eu falo, prestem atenção. Porque depois vocês vão falar assim, aprendi com o David. E a pessoa vai, sim, falar assim, olha lá, olha o que o David está ensinando aí.
Então, eu acho que fica essa reflexão para não só para as faculdades, aí fica para a gente aqui também, né? A Vanessa, se você tiver a oportunidade de conhecer o trabalho da Vanessa, é totalmente autoral, é totalmente, não usa nada industrializado. E eu Maravilha. acho que falta isso, sabe, Danilo, de das pessoas olharem e falar assim, ah, eu quero ser igual fulano. Não, seja você. Sim. E aí entra nessa parte que você falou, de que tem muito cozinheiro bom aí desconhecido. Eu vou citar uma pessoa aqui que eu acho que eu já falei dela diversas vezes. Nem ganho pra falar dela, que é a Maroli. A Maroli, ela é cozinheira na prefeitura. Hoje ela é professora do curso de doces e sobremesas, que é como se fosse de confeitaria. Sim. E ontem eu estava com ela, ela falou assim pra mim: eu fiquei 8 anos no restaurante popular sem ninguém saber que eu fazia bolo. Aí eu brinquei assim com ela: nossa, tu comia aqueles bolos duros do povo lá, nunca falou nada. E assim, ela por um acaso a gente volta a trabalhar junto. E aí chegou uma pessoa e falou assim: David, ela é confeiteira. Não, como? Nunca soube? Então eu acho que falta esse trabalho aqui da gente aqui também de apoiar essas pessoas, esses Sim. talentos escondidos. Sim. Né? Então eu vejo muito assim na sua fala essa questão de trazer pessoas, né? De formar pessoas. Sim. Formar, eu brinco assim com um bom líder, ele forma um sucessor. Porque ele pode a qualquer momento sair daquele lugar. Sim. E na maioria das cozinhas, as pessoas têm dificuldade, Danilo, em ensinar. Porque, se eu ensinar isso pra Vanessa, a Vanessa vai tomar meu lugar. Se eu ensinar isso pro Danilo, cara, forma um sucessor, porque de repente Deus te abençoa, você vai pra um outro lugar melhor. Sim. Eu acho que a maior frustração, e até desculpa, né, de me alongar aqui, a maior frustração é você sair e falar assim, cara, se eu sair hoje, quem assume meu lugar? Porque se você fizer essa pergunta e não tiver ninguém pra assumir seu lugar, você pode ter certeza, errado. você foi chefe, você não foi líder. Sim. Né? Então fica até para quem está nos assistindo aí, que possamos ser mais líderes. Eu ainda vou mais além, eu ainda falo que o trabalho que você faz é uma forma de humanização da cozinha. Sim. Né? É trazer o que você falou que é preciso a humildade, é preciso, às vezes, você reconhecer que é necessário ser humilde para você conseguir liderar e conseguir seguir adiante, né? Sim. E a gente vê assim, o Danilo, ele é especialista Em cozinha em mediterrânea. cozinha mediterrânea, Sim. né? Então, a gente vê muito a questão da cozinha, dos tipos de cozinha, como você falou na questão do MasterChef, Sim. né? O que é a cozinha mediterrânea? Cozinha mediterrânea é nada menos, nada mais que trabalhar mais com frutos do mar. Eu costumo dizer que é aquela famosa cozinha viva, né? Que é aquela comida fresca, aquela comida mais voltada para frutos do mar, peixes, toda a parte de pescados em geral. Entra também parte de caça também na cozinha mediterrânea. Porém, eu faço hoje praticamente uma cozinha de fusão, que é a cozinha mediterrânea com a cozinha contemporânea. Que, na verdade, a cozinha contemporânea hoje é a cozinha do que está na moda, é a famosa cozinha da moda, né? Exatamente. Então, mas assim, existe um detalhe muito, muito engraçado que eu vou contar para vocês aqui, que por mais que eu trabalho com alguns produtos especiais, mas a minha cozinha em casa, vou falar em casa, tá? Ela se baseia em alho, louro e sal. Então, assim, eu trabalho com a cozinha mediterrânea, mexo com essa cozinha de fusão em si. Só que, assim, eu sou um cara que eu sou doutrinado, acho que porque eu sou filho de mineiro, com baiano, misturado com pernambucano, misturado com índio. Eu sou doutrinado em casa, praticamente, a utilizar ali um alhinho, um louro. Então, assim, eu trabalho com a cozinha mediterrânea. Só que, pra mim, hoje... a minha maior dificuldade é encontrar uma boa culinária brasileira, uma boa cozinha brasileira, sem gourmetização. Então, entrando nesse assunto da questão da minha cozinha que eu trabalho hoje, muitas das vezes eu me sinto frustrado dentro da cozinha, simplesmente por conta de um ponto. A cozinha mediterrânea é uma cozinha que você vai conseguir formar sucessores, pessoas ali para ficar no seu lugar se um dia você sair dali, só que tem um problema. É uma cozinha muito de imagem. Então a questão do sabor muitas das vezes deixa a desejar. Então, qual que é dentro da cozinha que eu trabalho hoje, né, pegando esse gancho, a minha maior dificuldade hoje é qual? É fazer os cozinheiros e até as pessoas aí que estão entrando na área entender
que se o arroz com feijão em casa não está sendo bem preparado com alho e louro, a cozinha mediterrânea não vai servir de nada dentro de um restaurante. Mais ou menos isso. Eu vejo muito assim, você fala na questão da simplicidade dos temperos, né? A minha avó, ela costumava falar pra mim que tem certas coisas que não tem que usar muita coisa. Eu venho do norte, eu sou de Rondônia, né? Então a minha avó, ela criava galinha e ela fazia galinha caipira. E ela falava aqui pra gente, que a galinha caipira ela só ia alho, sal, pimenta do reino, cheiro verde e pimentinha, que é a pimenta de cheiro lá do norte. E uma vez eu fui tentar fazer essa galinha e eu falei, quer saber? Vou colocar um pacotinho daquele tempero que tinha antes, isso há muitos anos atrás. Sim. Vou colocar molho de tomate, e ficou horrível. Ficou horrível. E eu falei pra ela, né? Falei, vó, não deu certo. Ela, mas por quê? Como é que tu fez? Aí eu fui falar, ela, não, eu já te falei. É alho, sal, pimenta do reino, cheiro verde, pimentinha. E um colorau pra dar corzinha. Então, hoje você vê, eu assisto muita coisa de receita, eu tô sempre olhando pra tentar me atualizar em muitas coisas, né? E, por exemplo, você vai olhar nas redes sociais, as pessoas estão preparando um omelete, não sei o que lá, sal e chimichurri. Tudo tem o chimichurri em pó, o temperinho. Sim. Tudo vai chimichurri agora. Eu falei, gente, e o gosto da coisa, né? Vai fazer não sei, é o chimichurri. Tudo entra aquilo ali. Então as pessoas, elas estão, acho que perdendo um pouco a simplicidade, querendo gourmetizar, mas não entende que está perdendo o sabor original do alimento, né? Sim, sim. Eu vou citar exemplo vou usar o frango como exemplo. Frango de padaria. A gente vai na padaria, compra aquele frango saboroso. Tem alguns que não são tão bons, mas temos padarias boas em Guarulhos que fornecem bons frangos assados aí por aí. Aí o que acontece? Aí a gente pega e inventa de ir num restaurante. Fala, olha, tem um frango assado do restaurante XY lá, tem um valor elevado, aí você vai comer o frango, ele não tem 10% do sabor do frango que você comprou na padaria do seu bairro, que você pagou ali R$25. E você vai pagar mais de R$100 num pedaço de frango, num prato que não tem sabor. E aí, se você pegar a ficha técnica desse restaurante, nesse prato especificamente, você vai ver que o cozinheiro em si colocou ali praticamente quase todas as possibilidades de temperos. E aí você pega o tempero do frango da padaria do seu bairro, ele usou apenas ali uma marinada super simples para preparar. Então, a partir do momento que a cozinha vai perdendo a simplicidade, vai perdendo também o sabor. Eu vou dar um exemplo do frango da minha mãe. O frango da Dona Maria é o melhor frango do mundo. Ela usa colorau e alho e sal, apenas isso. E é o melhor frango do mundo. Eu já tentei fazer o frango dela e eu não consigo. Ela faz apenas com a panelinha dela lá, no fogãozinho dela. Eu já tentei fazer em todos os tipos de fornos que você pode imaginar, em todos os tipos de panela de bronze, panela de tudo quanto é forma, em todos os lugares aí, tipo de cozinha que vocês podem imaginar. Eu nunca consegui chegar a 1%. É 1% do sabor do que ela faz. Então, o segredo da cozinha em si tá na simplicidade dos temperos. Com certeza. Eu sou uma pessoa completamente adepta a esse tipo, né? Porque o David estava falando que na minha cozinha não tem, eu não uso. Sim. Né? Eu procuro sempre fazer o mais natural possível. Porque eu acho que hoje as pessoas elas estão sobrecarregadas de industrialização. Sim. Que era o que a gente estava falando mais cedo, né? Do que não é a comida de verdade, que nutricionalmente falando não tá ali, mas é o mais acessível, né? Então, é uma cozinha da simplicidade que eu tento trazer hoje de novo, né? E pelo que eu percebi, você tenta levar isso ainda que da alta gastronomia. Sim. Né? Que era o que a gente estava falando nos bastidores, antes de começar a gravação, que o David falou sobre que ele tem vontade de levar essa alta gastronomia para a população. Né? E você falou que é possível. Me fala mais sobre isso que você estava falando para a gente no começo. Antes de você responder, eu preciso falar só duas coisas rapidinho.
A Vanessa vai deixar uma foto depois pra vocês, pessoal. Vanessa, primeira vez que eu fui na casa dela, eu fiquei impressionado. Ela tem uma parede assim, ó, de temperos naturais, tá? Não é nada industrializado, não. Eu falei, rapaz, tu é a doida do tempero mesmo. E segundo, Danilo, a Vanessa já tá mais do que convidada. Talvez para 2024 a gente tenha um novo projeto aí para acontecer aqui na cidade de Guarulhos. E eu já lhe convido para que possa nos ajudar, me Sim. ajudar a Vanessa. A gente tem hoje a GastroChefs, né, que é para ministrar cursos, workshops, essas coisas. Mas no que a Vanessa falou de pensar em algo dessa alta gastronomia Sim. para as pessoas mais carentes. Eu falo do risoto porque, assim, o risoto... Lógico que a gente no shopping tem risoto lá R$30, 20 e poucos reais, mas é o que a Vanessa fala, é cheio de industrializado e muitas das vezes só o cheiro do camarão ou algo do tipo. Mas gostaria de te fazer esse convite aí, depois eu te falo mais aí, mas já fica aqui no ar, porque é para você não fugir, tá? Não, pode contar comigo. Estou aí para ajudar, pode contar comigo. Relacionado sobre essa alta gastronomia, para a gente levar para a população mais carente, nós temos um exemplo no Rio de Janeiro que chama o chefe João Diamante, não sei se você já ouviu falar. Ele é fruto de um trabalho social. E hoje ele é um chefe super reconhecido fora do país. E é possível formar novos João em Guarulhos mesmo, porque assim... Guarulhos tem a cozinha escola, restaurante escola em Guarulhos, correto? Então, é possível, dentro da própria programação do que já é feito, programar algo para desenvolver novos chefes. E esse projeto que você falou é super interessante. Para mim vai ser uma honra estar com vocês nisso. Mas eu não sei onde esbarra, viu? Porque assim, ó, quando trocou a gestão do Fundo Social de São Paulo, do governo, e aí a ideia era levar só chefes famosos para dar essas aulas. Sim. E eu não sei o que aconteceu, morreu, cara, não foi para frente. Sim. Né? E aqui em Guarulhos a gente tem um amigo em comum que é o Serginho Freitas. O Serginho tinha essa ideia de trazer o Rolando Massinha, aquele do que vai na Maria Braga, o Jimmy Ogro, Sim. trazer esses caras, porque para mostrar que não tá tão longe. Eu queria fazer uma pergunta para você e para Vanessa, né? Eu nem vou me incluir, tá? Porque eu nem me considero chefe, eu me considero professor de panificação, pizzas, essas coisas. O que falta para a gente assumir o protagonismo da gastronomia brasileira? Porque, assim, eu vejo que a gente quer replicar, eu vou falar por mim, eu quero fazer um croissant. Minha amiga mora na França, mora lá em Paris, ela posta todo dia lá comendo croissant. Eu falo, rapaz... Não é igual o meu, porque os caras que criaram aquela receita, que fazem aquilo, então ninguém vai fazer tão bem quanto eles. Eu não vou lembrar quem foi o chefe que falou que não adianta a gente querer fazer uma comida francesa aqui no Brasil, porque a gente não vai ter a vivência. E aí você pega aqui no Brasil, você tem o Alex Atala, que surfou muitos anos na onda da gastronomia brasileira. Sim. E hoje a Casa do Porco. E parou ali, sabe? Aí tem o Rodrigo do Mocotó. Sim. E é poucos. O que eu vejo é pessoas querendo abrir bistrô, abrir cantina. E a gente não valoriza isso. Sim, sim. Né? Então eu queria que vocês dois aí me respondessem. Eu até fiquei um pouquinho nervoso agora, porque é algo que eu não entendo. O que falta pra gente assumir esse protagonismo de falar assim, meu... A gastronomia do Brasil é boa, é uma das melhores, mas ser valorizada. Bom, lá fora, vou dar exemplo do que eu já ouvi lá fora de outros cozinheiros lá fora e chefes. Eles costumam falar que o cozinheiro brasileiro, ele não tem o conhecimento, ele não domina 100% da técnica brasileira de produção. Então, o que está faltando é os cozinheiros brasileiros passar a valorizar mais os nossos insumos que nós temos dentro do país. Vou citar exemplos. Hoje em dia, o dadinho de tapioca é muito conhecido por conta do Rodrigo Oliveira, mas nós temos outros produtos que são totalmente sazonais e podem ser aplicados na gastronomia brasileira. Vou dar o exemplo do cuscuz.
Cuscuz é um prato que assim, as pessoas às vezes não trabalham esse prato. Se você chegar num restaurante e tiver um bom cuscuz, eu tenho certeza que vocês vão querer tomar um café da manhã com um bom cuscuz. Mas eu pergunto pra vocês já viram em algum restaurante no Brasil esse prato ser servido? Não tem em menu, é raro vocês encontrar. E quando encontra, ele tá gourmetizado. Então, o que está faltando para a gente realmente tomar o protagonismo da gastronomia, da culinária brasileira, somos nós cozinheiros, eu vou me incluir nisso também, nós cozinheiros, a gente, de fato, passar a entender, de fato, quais são os nossos ingredientes. E, a partir disso, nós vamos ter uma cartilha vasta aí para desenvolvimento de novos produtos. Vai nesse embalo, eu acho que contribuo contigo na questão de valorizar. Eu acho que tem que valorizar os produtos. E hoje, quando as pessoas falam muito em gastronomia brasileira, elas pensam só na carne seca, no cuscuz, na manteiga de garrafa, no queijo de coalho. Sim. Ou no tucupi, no Sim. jambu, que é do norte, né? Eu amo, é maravilhoso. Só que o Brasil é riquíssimo. Sim. Né? E existem muitas formas de você, que nem você falou do cuscuz. Eu sou apaixonada por cuscuz. Sim. Na minha casa não falta a farinha de milho, o flocão para fazer o cuscuz. Né? Então, assim, eu vejo que hoje as pessoas elas levam a gastronomia brasileira, elas levam a coisa da cultura brasileira como uma coisa caipira ou nordestina. Sim. É quase isso. Né? Então, falta entender melhor a riqueza de sabores que a gente tem. Eu acho que falta conseguir levar isso mais adiante. Sim. Né? A Janaína Rueda teve um governo aqui de São Paulo que ela trabalhou dentro de uma secretaria, eu não sei dizer qual, mas ela trabalhava com merenda escolar. E ela levava na questão das escolas públicas a comida no aproveitamento total do alimento. A comida de verdade para os alunos. Sim. Né? Era moela, era fígado, era coração, era galinha. E ela explicava tudo na hora da merenda para que as pessoas pudessem comer tudo aquilo sem restrição. Porque hoje a pessoa vai assim, nossa, o coração é uma coisa exótica. Sim. Quase ninguém come, né? O coração de boi, então, que a gente no norte é acostumado a comer, que o pessoal não tem esse acesso. Sim. Então, eu acho que falta um pouco dessa questão da conscientização quanto aos ingredientes, quanto à cultura brasileira gastronômica, que é muito vasta. Sim. No Brasil hoje, os pratos típicos, né? Hoje nós falamos mais de pratos típicos, né? Eu diria que a partir do momento que a gente tirar esse conceito de prato típico e se tornar pratos brasileiros, a gastronomia vai se transformar. Porque eu vou dar exemplo da França. Os franceses, eles não têm nem 10% da quantidade de ingredientes que nós temos no nosso país. E eles já conseguiram atingir um certo grau de desenvolvimento de produtos apenas com os ingredientes que eles têm. E olha a diferença de tamanho do Brasil para a França. Nós temos aqui a Amazônia, que nem 1% dos temperos da Amazônia está disponível para todos nós aqui. Então, quando entra essa questão de cozinha no Brasil, que fala, comida típica do Nordeste, comida típica de Minas Gerais, é mais por uma questão sazonal do que tem à disposição naqueles locais. Porém, existe uma outra parte da gastronomia que nunca foi explorada, que é explorar 100% o que nós temos. Vou dar exemplo do Alex Attal, que o que fez ele ser realmente reconhecido lá fora foi a utilização do pupunha. Ele conseguiu fazer o nome dele lá fora utilizando o pupunha. Foi aí que ele conseguiu ser visto com um ingrediente 100% brasileiro. Então, se todos nós começássemos a abrir aqui até a questão de começar a buscar conhecimento sobre o que nós temos no nosso próprio país à nossa disposição, eu tenho certeza que a nossa gastronomia, a nossa culinária seria uma das melhores do mundo. E tem um detalhe, a forma mais prática para fazer isso é começar
cada cidade começar a divulgar o que tem ali à disposição. Vou dar exemplo de Guarulhos. Qual que é o nosso forte em Guarulhos? Hoje, se a gente parar para olhar, nós não temos um forte em Guarulhos. Temos aí algumas feirinhas gastronômicas, que a maioria das vezes são finger foods, que às vezes agora apareceu também a moda do finger food, em eventos, né, de gastronomia. E temos também a questão dos lanches, coisas assim. Agora, e se a gente parar para pensar e falar assim, peraí, que Guarulhos... Vamos puxar a história de Guarulhos. Guarulhos lá atrás foi um local que aqui era explorada a parte do ouro. Então, peraí, temos uma cozinha meio que creole, que vem da parte dos escravos, que tinha os índios também. Então, se for buscar a verdadeira gastronomia de Guarulhos, nós temos a nossa própria gastronomia. Então, isso aí a gente pode abranger para o estado de São Paulo. Aí vai abrangendo de estado a estado, eu tenho certeza que talvez esse termo de comida típica vai deixar de existir e vai existir a comida sazonal. Talvez a verdadeira comida de Guarulhos nunca foi explorada em Guarulhos nos dias atuais. É verdade. A gente participou, acho que 3 anos atrás, de um festival que teve do Alto Tietê. Sim. E o que a gente levou representando Guarulhos foi o sorvete de mandioca. Que aí foram puxar uma história lá, e de não sei quantos anos atrás. E aí a gente levou, participando lá do festival, levamos um sorvete de mandioca, que era uma receita de uma senhora bem antiga lá. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Porque assim, você fala de uma forma tão simples, mas o que você faz não é brincadeira, né? E é verdade. Aqui a gente nem exploramos muito o Danilo, viu, Vanessa? Eu queria que você falasse como foi participar de um evento aí que tá no topo do topo da gastronomia aí, da questão de financeira falando, que é a Fórmula 1. Sim. E também das Olimpíadas. E aí, já aproveitando que a gente tá falando tudo dessa questão aqui de assumir o protagonismo da cozinha brasileira, o que você serviu? Você serviu pratos internacionais? Sim. Ou você usou a oportunidade para... Sente aqui um gostinho aqui do Brasil. Sim, vamos lá. A Fórmula 1, eu participei durante 4 anos seguidos, né, da parte do coquetel da Fórmula 1. Porque assim, Fórmula 1, antes de iniciar a corrida, antes do dia mesmo da corrida, tem o dia do treino. Então ali, após o treino, temos ali a parte toda de um coquetel que é servido. Depois que inventaram a moda do finger food, eu costumo falar que eu sou anti-finger food, tá, gente? Vocês não reparem. E depois eu vou explicar o porquê. Foi um coquetel assim que nós tivemos a oportunidade de servir um cardápio, um menu extenso, principalmente representando cada empresa, cada equipe que estava ali nesse coquetel tinha um prato específico daquele país. Porém, eu fiquei responsável por representar o Brasil. Então, a gastronomia que eu produzi nesse evento, nesses 4 anos seguidos de Fórmula 1, foi produtos direcionados ao Brasil. Vocês vão até dar risada. Eu produzi uma feijoada finger food. Agora vocês vão dar risada por conta disso. Como que ele fez isso? O que acontece? Nessa moda da cozinha molecular, outros chefes que estavam ali representando... Cada equipe trouxe seu chefe, mas eu estava ali por conta que eu fui contratado por uma determinada empresa, eu fui lá para ser o chefe executivo e executar o evento. Então o que acontece? Eu falei, não, já que cada um está representando o seu país, eu me senti na obrigação e também no direito, falei, não, vou representar o meu país. Estamos no Brasil. Eu sou o único chefe brasileiro que está aqui na linha de frente dessa operação e dessa produção. Então eu produzi uma feijoada finger food e também montei ali toda a parte ali do... Como é que eu vou explicar isso para vocês? Basicamente nós pegamos um porco, assamos esse porco no rolê, depois a gente desossamos todo esse porco e transformamos em finger food. Essa foi a primeira parte. E fizemos uma feijoada. Essa feijoada ela se transformou num bolinho de feijoada, só que ele não foi um bolinho frito, foi um bolinho assado. Então, assim, quando a gente servia, nós tínhamos uma casquinha de feijoada, e dentro tinha toda essa parte desse porco. Então foi um produto totalmente diferente, que os gringos, quando eles olhavam, eles falavam assim, tá, eles experimentavam aquilo, quando eles olhavam o nome e falavam, como que é possível uma feijoada ser servida dessa forma e o produto ter esse sabor? Então eu aproveitei, sim, a Fórmula 1 para mostrar a nossa gastronomia. Meio que de forma usando algumas técnicas molecular, mas eu aproveitei para mostrar... Até pelo local, né, Danilo, que você sim. estava, não dava para...
colocar ali uma cumbuca de feijoada, Não, porque tinha senão a gente... Por mais que seria a minha vontade, tá? Por mais que a minha vontade no evento mas desse era fazer isso. eu acredito que seria incrível. Porque a ideia, na verdade, é mostrar pra quem tá vindo de fora que aqui no Brasil, independente se é um chefe famoso ou um chefe que está apenas nos bastidores, nós temos uma boa culinária, nós temos bons produtos. Então eu aproveitei para estar fazendo esse tipo de serviço. Esse foi o menu de um ano. Nos 3 anos seguintes, eu tive que executar menus que foram determinados pela empresa que eu prestava serviço, até por questão de custo, questão de dificuldades em montar a cozinha lá e tudo isso. Foi uma experiência memorável na minha carreira. Memorável porque assim, eu tive a oportunidade de estar do lado de pessoas que eu jamais imaginei estar do lado de pessoas assim. E o melhor, tá dentro de cozinha com chefes que eu me inspiro nesses chefes. Então assim, eu tenho coisas que eu procuro fazer, que eu me inspiro e falo, pô, eu quero ser um dia igual aquele chefe, eu quero alcançar esse patamar, esse nível. E eu estar na mesma cozinha, cozinhando com esses chefes, no mesmo nível de questão de culinária e gastronomia, lógico, eu representando a nossa bela culinária brasileira. E também da Fórmula 1 eu tirei a seguinte experiência, que eu costumo dizer o seguinte, independente do que nós estamos fazendo e aonde estamos, nós temos que tirar a experiência daquilo. Então, qual que foi a experiência que eu tirei dos 4 anos que eu trabalhei na Fórmula 1? Eu tirei a experiência que, independente dos chefes que estiverem ali operando aquela operação, você tem que representar aquilo que você acredita. Então a minha cozinha hoje ela é baseada naquilo que eu acredito. Então vai ter muitos pratos. No meu Instagram eu não costumo colocar legenda do prato. E por quê? Porque tem coisas que se eu for explicar, eu vou ter que colocar um livro ali para explicar. E eu gosto de ser prático nas coisas. Então, muitas das vezes nesses eventos de alta gastronomia, enquanto um chefe estava fazendo uma redução com um aceto balsâmico ali de 150 anos, que custaria em média ali de R$4.000 a garrafa, eu estava fazendo uma redução ali com melaço de cana, esse tipo de coisa. Então, assim, é uma alta gastronomia traduzida para uma realidade brasileira. Então, eu aprendi isso, e fazer o melhor dentro das minhas condições. Para quando eu tiver mais condições, eu fazer melhor ainda. Então, isso que eu aprendi lá dentro, eu tirei esse aprendizado. E esses eventos me levaram também a ser o chefe de cozinha responsável pela delegação chilena nas Olimpíadas em 2016 no Rio de Janeiro. Que foi também uma experiência memorável. Porque qual que era a dificuldade da delegação? Eles já tinham o chefe de cozinha, eles já tinham toda a cozinha, toda a estrutura. Mas você preparar comida chilena no Brasil não é a mesma coisa de preparar no Chile. Questão de ingredientes, até mesmo a questão de fornecedores. Então a maior dificuldade deles era alcançar a qualidade daquilo que eles já tinham lá fora, aqui dentro do Brasil. E nós estávamos num período ruim no nosso país, em que tudo estava caro, estava tudo muito caro. A especiarias aqui estava muito caro. Ainda mais no Rio de Janeiro, que não é igual o polo de São Paulo. São Paulo nós temos o nosso porto aqui que nos dá essa vantagem. Lá eles têm o porto também? Sim, mas assim, questão desse tipo de produto lá é difícil de encontrar. Então a minha função, basicamente, nas Olimpíadas foi fazer o quê? Eu dei total suporte para o chefe da delegação chilena, porém, ele não conseguia alcançar a qualidade dos produtos com o ingrediente que ele tinha em mãos. Então, foi aí que eu tive que entrar para a cozinha, toda a parte de brigada, toda a parte de ficha técnica, desenvolver produtos. E, por incrível que pareça, acabou que a culinária chilena deles acabou se transformando na culinária brasileira. Teve a oportunidade de conhecer um pouquinho aqui da nossa cozinha, né? Sim, sim. Danilo, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que vale a pena você, a partir de agora, né? Vai ficar aí o programa aí para mais pessoas assistirem. Quem não assistiu hoje, exatamente na sexta, vai assistir depois. Mas acho que vale você, a partir de agora, fazer alguns vídeos lá no seu Instagram, Sim. explicando algumas coisas, porque assim... tanto eu quanto a Vanessa, né, olhando o seu Instagram, e aí você mandou também depois um currículo de um pouco da sua história, mas aqui conversando com você, se tornou mais acessível e mais simples, né, porque a gente olha aqueles pratos e fala, misericórdia, que trem difícil de fazer, Sim. E assim você explica de uma forma tão... Você simplifica assim que não dá nem para acreditar. Que assim, que a gente que é da área, sabe? É difícil, que nem você fala da espuma. A gente tentou fazer a espuma lá na faculdade, não deu muito certo. Sim. Né? Porque não é um negócio tão simples de fazer. Quando você falou assim,
eu faço no liquidificador. Eu já fiquei assim, nossa. Porque é um negócio que, pra quem trabalha com isso, é legal também colocar esse toque. Sim. Você fala um negócio, cara, que eu não posso deixar de falar, que é da questão da apresentação, da finalização. Meus alunos eu sempre cobro. Cara, vocês fazem tudo certo, na hora de apresentar o trem, vocês vêm e faz errado. Porque, assim, é o cuidado do início ao final, da seleção dos ingredientes, do tempo ali. Vanessa, sexta-feira, pela primeira vez, eu tive a oportunidade de ver ela cozinhando. Parece um ritual, porque ela é tudo um capricho dali, um capricho daqui. Eu falo essas coisas da Vanessa que é para que as pessoas possam ter noção. A Vanessa hoje trabalha com Marmitex, inclusive ela precisa ir fazer o anúncio aí do Marmitex como novo patrocinador aqui do podcast, mas não é uma simples marmita, cara. Sim. Porque tem muita gente vendendo marmita, só que assim, eu posso garantir para vocês, o dela você vai ter uma experiência, que é o que você nos passou aqui hoje, cara. Eu fico muito feliz Sim. mesmo de ouvir tudo que você falou de uma forma calma, simples. Por isso que eu falei, faça vídeos que eu irei consumir seus vídeos, porque pra mim aqui como consumidor de internet foi muito legal, foi bem gratificante te ouvir. Faça um merchan, Vanessa, porque senão o povo briga. Não, antes do meu merchan, eu vou pedir pro Danilo fazer o dele. Danilo, como é que a gente faz para poder te encontrar, contratar o teu serviço? O que se oferece? Fala um pouco aí pra gente sobre o seu trabalho. Faça a sua publi, aproveite o espaço. Deixa eu fazer meu nome, vamos lá. Bom, para me encontrar, Instagram, Instituto Gastronômico Paulista, tá lá toda a parte do meu trabalho, tem lá as fotos dos trabalhos relacionados a treinamentos, a parte de consultoria. E para conhecer também o meu trabalho, com um trabalho mais específico, que é de alta gastronomia, tá como chefe Dan San, quer dizer, José San. Vou explicar o José San para vocês, gente, ficou um pouco confuso. Meu nome é Danilo José Ferreira dos Santos. E por eu já ter trabalhado em diversos lugares, já trabalhei em diversos lugares que tinha vários Danilos. Que é difícil encontrar mais de um Danilo no lugar, mas comigo, por incrível que pareça, já aconteceu mais de 3 vezes. Então, as pessoas me chamavam de José. Como eu se chamo Santos, eu coloquei José San. Então, meu Instagram é chefe_José San. Aí vocês vão me encontrar, e lá é um trabalho direcionado mais à alta gastronomia. E o meu Instagram do Instituto Gastronômico Paulista, tá? Instituto Gastronômico Paulista Oficial. E aí vocês vão conhecer um pouquinho do trabalho. O que eu faço nesse trabalho? É parte de consultoria em bares, restaurantes, toda a parte de desenvolvimento de menu, toda a parte de adequação de receita, que existe a diferença de desenvolver um menu e tem a diferença de adequar uma receita. Muitas das vezes o restaurante ele já tem aquela receita que é sucesso há muito tempo, mas aquele restaurante está com dificuldade em ajustar o custo. Então a gente entra com a parte de adequação de receita para o custo atual. Aí tem a parte de treinamentos, que é nada mais nada menos que treinar 100% a mão de obra daquele restaurante para ele não se tornar refém de um consultor de gastronomia, por mais que eu sou consultor, mas eu trabalho também nessa questão de não deixar o cliente refém do meu trabalho. Que a ideia é o cliente se desenvolver e ele me indicar mais novos clientes, não eu voltar ali para continuar resolvendo problemas. Então, a parte de treinamentos, eu entro desde a parte da gestão financeira até a parte da consultoria e tenho parceria também com uma outra empresa que faz toda a parte de qualidade. Você chegou a mencionar que você é formado em nutrição, também sou formado em nutrição. Só que assim, a nutrição entrou na minha vida como necessidade, porque fazendo consultoria como chefe de cozinha, começou a chocar um pouco o meu trabalho com a parte de qualidade das empresas que fazia a consultoria de qualidade. Que assim, eu acredito que a gestão da consultoria, ela começa na qualidade. Então, eu não posso fazer uma consultoria gastronômica se a consultoria de qualidade ela não está adequada para aquela ideia, aquele formato daquele cliente. Então, acabou que eu acabei fazendo uma faculdade também de gastronomia e acabei fazendo a de nutrição. Mas eu não atuo como nutricionista, até porque a nutrição eu não nasci para ser nutricionista, gente. Nasci para ser cozinheiro. Eu não posso falar isso, senão minha mãe me pega, mas a minha grande paixão é a gastronomia também. Mas sim, a nutrição acabou me abrindo portas, então eu ainda tenho um pezinho ali na nutrição, mas minha grande paixão é a gastronomia. E tem um detalhe, aproveitando essa questão da nutrição e gastronomia, quando eu fui cursar a nutrição, ali eu
consegui desenvolver algo dentro de mim que é uma coisa que vinha desde criança. Que é o quê? Eu sempre acreditei que comida é saúde. Por isso que eu sempre defendo essa questão da nossa culinária brasileira, que é a questão da comida realmente de verdade, a comida de sabor, aquela comida que realmente faz sentido você gastar para comer, para pagar pelaquela comida, entende? Então, entrou um pouco disso também. Eu acho que assim, ó, e já passo pra Vanessa, tá? A grande lição que vai ficar aqui hoje desse episódio você falou muito da questão de ser cozinheiro, mas eu acho que é a questão também de ter gestão. Sim. Porque tem muitos restaurantes fechando por falta de gestão. Sim. E aí tem vários lugares maravilhosos que você fala, meu, como aquele lugar fechou? Sábado eu fui comer um hambúrguer e aí eu cheguei lá, o lugar tinha fechado. Eu fiquei muito triste, porque eu falei assim, cara, é maravilhoso o lanche. Aí o rapaz falou assim, agora eles estão atendendo em casa. E aí isso tem acontecido com muitas pessoas. Então fica aí o alerta para quem está nos assistindo, para quem vai assistir depois. É importante você amar a cozinha, mas é importante você também ter gestão do seu negócio. Sim. E você precisa me pagar, viu, Vanessa? Porque hoje o que eu puxei de sardinha pra você, olha... Nossa, David, hoje, não foi, Danilo? Ele me coloca numas situações assim que eu fico com Eu vergonha, não vou te entregar. Tá Bom, bom, você David. começou a me seguir no Insta, correto? Sim. Eu já dei uma fuçada lá e eu achei interessante o trabalho dela mesmo. Né? As marmitas, cara, que bacana. E ela tem um velho. controle, tem horas que eu preciso falar com ela, ela fala assim, David, agora eu não posso. Mas o que tu tá fazendo? Hoje eu estou no controle de estoque, hoje eu estou na compra de ingredientes. Olha só. E assim, Danilo, fica pra quem tá nos vendo, cara, precisa ter isso. Sim. E assim, por mais que você confie na sua equipe, mas tem coisas que você precisa fazer. Sim. Então, Olha, na sexta-feira, eu vi tô- você pesando, você fazendo tudo na certinho. balança. Eu tô Maravilha. achando aqui que a gente vai ter que fazer um Danilo segunda parte, porque a gente falou sobre gastronomia. E eu tô achando que a gente vai ter que estender depois e fazer um novo episódio sobre o Danilo gestão na cozinha, porque realmente é uma coisa muito importante. As pessoas, elas vão no impulso de abrir Sim. um restaurante, eu falo assim, você com vontade de abrir um restaurante, eu não tenho. Eu também não. Lidar com pessoas naquela coisa toda assim não tá nos meus planos, sabe? Então é importante as pessoas terem essa consciência assim. É muito legal esse trabalho que você desenvolve e é bom que as pessoas saibam que existem pessoas como você para orientar no desenvolvimento da carreira e fazer com que a cozinha seja ainda melhor. É assim, voltando um pouco na questão da alta gastronomia, existe a divisão da alta gastronomia, eu diria, para gastronomia tradicional. A divisão, quando a gente fala, parece algo muito distante, né? Uhum. A divisão está no conhecimento, na questão de aplicação de técnicas de transformação, que é o quê? Aí entra a cozinha de fusão. O que é uma cozinha de fusão? Eu vou montar um prato com boas cores, bom sabor, boas texturas. Mas ao invés de eu ir num determinado hortifruti e gastar, vou falar de uma salada, ir num determinado hortifruti e gastar aí R$280 para comprar um item no outro, eu posso pegar esse mesmo item na feira. E eu vou montar da mesma maneira. A questão é a forma de montagem. A alta gastronomia, muitas das vezes, se você pega o tradicional e faz bem montado, ele se transforma numa alta gastronomia. Tem tudo Com isso. certeza. Faça o merchan, Vanessa, porque senão a dona Kate pega eu e você. Vivi hoje ficou bem quietinha ali também. Faça o merchan, porque, como diz, né, vocês nas reuniões de pauta falam, vamos faturar, né? Então vamos faturar Vamos aí, porque faturar, a gente né? precisa ampliar aí os horizontes. Eu sou a Vanessa Cordeiro, eu estou à frente do Marmitei. Trabalho com marmitas fitness, low carbs e vegetarianas, também as marmitas tradicionais. Trabalhos com orientações médicas e nutricionais, adequo o cardápio da melhor forma para você. Nossos cardápios, eles mudam mensalmente e sempre com várias opções para você não ficar cansado daquela comida. Até porque o meu jargão é comer bem não precisa ser um sacrifício. Falou bonito, hein? Falou bem. Danilo, Deu até fome, cara. antes de falar do nosso outro patrocinador, você fala rapidinho sobre o Estúdio Kitchen Brasil. Estúdio Quente Brasil foi uma cozinha que eu montei faz um mês que essa cozinha tá pronta, né? É uma cozinha para cowork,
locação, cozinheiros e chefes que queiram fazer vídeos, produção de conteúdo para internet, a cozinha está lá à disposição. A gente aluga por hora, tem todos os utensílios, até mesmo nos meus pratos, no meu Instagram, tem utensílios ali que faz jus aos mesmos utensílios que eu tenho na cozinha, então vale a pena conhecer. E aí, já aproveitando também, pessoal, para agradecer o patrocínio aí do Já Pastel, né, que teve o patrocínio master aí do nosso episódio de hoje. Dizer que eles continuam aí com a promoção buffet à vontade por R$ 49,90. E para quem quer pedir no conforto de casa, peça pelo delivery 97244-8900. A unidade deles ficam ali na Avenida Paulo Facini, em frente ao Bosque Maia. E também a unidade ali do Boteco Já Pastel, no Jardim Normândia. Quero agradecer, Danilo, a sua participação. Dizer que para nós aqui, tanto para mim quanto para a Vanessa, é muito bom saber que tem pessoas que pensam a cozinha, pensam a gastronomia dessa forma humana. Acho que foi uma frase que a Vanessa falou durante o programa, que você humaniza, né? Então, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite. Agradeço aí mais uma vez mesmo por você ter vindo e contado um pouco da sua trajetória, falado um pouco aí das suas experiências. Deixa um abraço aí para quem nos assistiu. Bom, eu agradeço a oportunidade. Para mim, como eu falei no começo aqui, né? Para mim é uma excelente oportunidade de falar do meu trabalho, até porque a gente que tá com... Eu sou o famoso chefe de cozinha que fica nos bastidores. Então, assim, dificilmente eu converso com as pessoas, mas dificilmente eu apareço. Tanto que ele até falou dos vídeos, né? Para fazer alguns vídeos. Então, eu agradeço a oportunidade, né? Que para mim também foi um aprendizado conhecer vocês. Venho acompanhando já o David há alguns meses, já faz um trabalho incrível também. E agora conhecendo a Vanessa também, né? Já olhei lá, marmitei, né, o nome da empresa. Bem legal, bem bacana. Então eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Para mim é uma grande oportunidade. Muito obrigado e Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada, galera. Boa noite. Esse foi mais um episódio do podcast. Não esquece de seguir o nosso canal, se inscrever no nosso canal no YouTube e as redes sociais para vocês ficarem sempre por dentro das novidades. Valeu, galera. Até a próxima.